Então, boa tarde, já estamos ao vivo aí. Eu gostaria aqui, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar mais uma vez aqui no Pensando Teologicamente. E hoje aqui, antes de iniciar, gostaria de estarmos, então, iniciando com oração. E você que está nos ouvindo aí, já comece a distribuir o link aí do nosso podcast de hoje, que hoje nós vamos estar falando sobre ética cristã. Esse é um dos assuntos em que mexe muito, né, com o pastoreio, mexe muito com a liderança, né, e a gente vai estar conversando isso hoje aqui com o nosso convidado, pastor Ladgel Santos. E eu gostaria, primeiramente, antes de apresentar o nosso convidado, queria fazer uma oração com você. Você, de onde você está aí, por favor, fecha teus olhos e acompanhe nossa oração. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Somos gratos pela oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, nesse momento, ó Pai, para falar de assuntos relacionados ao Teu reino. Com Teu olhar de misericórdia, ó Pai, nos contempla essa tarde, nos traz, ó Pai, a Tua unção, nos dá sabedoria, discernimento, ó Pai. E que tudo que seja falado, comentado, dito aqui, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe, ó Pai, meu irmão, minha irmã, que nos ouve nesse momento, ó Pai. Os guarda, os protege, ó Pai. Dai sabedoria em suas ações. Seja com eles a todo momento. E aqui, ó Pai, te peço mais uma vez, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Pensando Teologicamente. Hoje, como convidado, estamos aqui com o pastor Ladgelso Santos, né? E eu quero aqui primeiro dar aqui dizer quem é o pastor Ladgelso Santos, né? Em termos do seu mini currículo. Pedir para ele estar aqui conosco, dizendo, pastor, me fale aí, pastor Ladgelso Santos, grande parte das pessoas aqui do Ceará já conhece, ele que é mestre em Bíblia, mestrando em teologia sistemática, pós-graduado em teologia latino-americana, em psicologia pastoral, terapia familiar, bacharel em teologia, licenciado em ciência da religião, filosofia e, acima de tudo, e por mais importante, é pastor. Amém. Da Igreja Cristã Peniel, casado, pai de 2 filhos, né? E é avôzão aí, né? Esse é o dia assim, a malbenção, né? Quando chegar a avôzão da Maria e do Pedro. E detalhe, ele além de ser pastor, pelo currículo dele aqui, se o crente lá na igreja dele começar a botar boneco, né? Ele também é faixa preta em jiu-jitsu, tá bom? E em Hapkido, né? Eita, Jesus, mexe com o homem, né? Pastor, seja bem-vindo, a paz do Senhor, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com o senhor que foi meu professor, né? Não só meu professor, mas diversos nossos ouvintes que estão aqui, muitos alunos vão se identificar, vão se lembrar que, afinal de contas, quando falamos de teologia aqui no estado do Ceará, né, a gente sabe muito bem o tanto quanto o seu nome é importante, é importante na teologia. Então, seja bem-vindo e já começo aqui lhe dando aqui a boa-vinda e pedindo o senhor aí já para falar um pouco da sua caminhada, né? Como é que está o pastor Ladgelso, professor Amém. E mestre? Eu quero saudar todos os nossos ouvintes, sou grato a Deus em estar aqui, e sou grato pela vida do pastor Edilson, pela Faculdade Maciça do Baturité, e o Senhor tem me concedido graça de estar de pé até hoje. Se de pé estou, os méritos devem ser a Ele. Então, apesar dos meus deméritos, o Senhor tem me concedido graça de estar de pé e continuando trabalhando para a extensão do reino sobre a terra, para a glorificação do nome do Senhor. Me sinto muito feliz em estar aqui, pastor. Amém, pastor. E hoje nosso tema, você que é o nosso internauta aí que está ligado, eu já estou começando aqui, já dar uma olhada aqui no pessoal, né? Eu quero dar aqui a paz do Senhor para o Cícero, Dalvaci, Manuel de Deus, né? E Devani também está conosco. Vamos aí começando aí a triplicar o link aí. Eu quero mandar um abraço a todos vocês. Fique ligado porque o nosso tema hoje vai mexer, viu? Mexe porque falar em ética é desafiador, né? E a primeira pergunta que eu faço ao pastor é exatamente o que é a definição assim que a gente poderia falar de ética, né? Como é que o pastor compreende, como é que o pastor poderia nos responder nessa simples frase. O que é ética, pastor? Sem complicar, porque a definição de alguma coisa ela é imprescindível para compreender.
E aí, se houver complexidade na definição, a compreensão é prejudicada. Então, o básico da ética, a definição básica da ética é que a palavra ética, ela vem a partir do ethos. E essa palavra ethos é uma palavra grega que significa costume, hábito. Então, a ética é um conjunto de valores morais, e esse conjunto de valores morais, eles estabelecem as diretrizes, estabelecem o regulamento da vida a ser vivida em comunidade. Então, isso é ética. Como que eu procedo em determinado momento da vida? Como que eu devo agir frente a isso? A minha resposta, o meu comportamento tende a ser entendido, discernido como ética. Perfeito, pastor. E aqui a gente vai dar um recorte, eu penso, pastor, e pensar na ética no que nos interessa, a ética cristã, né? Eu acredito que a ética cristã é o grande desafio, porque ter ética, pelo que o senhor acabou de falar, da questão de costumes e de hábitos, de como eu me comporto, né? Na visão daquela pessoa que não tem seus princípios pautados no cristianismo, né? Ele pode se achar uma pessoa ética, dentro da sua compreensão, né? E a ética cristã, né? Como é que ela vai ser compreendida? Qual vai ser essa diferença, então, desse pensamento, né? Da ética para uma ética cristã? Algumas pessoas dizem o seguinte: existe a ética e existe a moral. A partir dessa diferenciação, como que alguns entendem? A ética é o princípio, a moral é a prática desse princípio. Por exemplo, honestidade é o princípio e a prática da honestidade é a moral. Assim sendo, uma pessoa pode ser moral ou imoral. Ele é moral quando pratica a honestidade. Ele é imoral quando deixa de praticá-la. Mas, fazendo referência à ética cristã, o que é a ética cristã? A ética cristã é um grupo, novamente me reporto a isso, é um grupo de valores, de princípios morais fundamentados exclusivamente na Santa Escritura. Então, a ética cristã, ela é pautada, ela está fundamentada exclusivamente na palavra de Deus, no Santo Evangelho. Como que eu devo proceder com respeito a determinado assunto? A Bíblia vai me dizer. Como que eu devo agir frente a esta situação? A Bíblia vai me dizer. Em todas as situações da vida, familiar, financeira, profissional, conjugal, política, econômica, em qualquer situação da vida, a ética cristã me levará a agir conforme os valores e preceitos do Santo Evangelho. Isso é ética cristã. Aí, quando você fala, pastor, valores e preceitos, né, cristãos, há possibilidade de, no decorrer do tempo, da história, o que é valor e preceito no passado, não ser valor e preceito na contemporaneidade, e aí eu dizer que a Bíblia precisa se adequar-se a isto ou não. Os princípios regidos lá atrás são os mesmos regidos agora, e a Bíblia não precisa estar se atualizando para poder atender a esse momento atual. Eu reporto muito isso porque há aquela discussão assim, olha, a Bíblia, o mundo mudou, pastor. Não é mais assim, não. Essas coisas é coisa do passado. A sociedade agora é outra, né? E aí, como é que responderemos isso dentro do ética cristã? Primeiro, é importantíssimo compreender a definição de princípio. Princípio é um valor eterno, imutável. E se princípio é um valor eterno e imutável, não interessa o que você pensa, não interessa o que você acha, quais são os seus conceitos, as mudanças que o mundo tem enfrentado e passado. Princípio é princípio. O que foi mentira ontem continua sendo hoje.
O que foi pecado ontem é pecado hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus é imutável, ela é inerrante, ela é infalível. Assim sendo, diante da ética cristã, não interessa a opinião da maioria ou da minoria. Perfeito, pastor. O que vale é a santa palavra do Senhor. Digamos que num determinado referendo, a sociedade é chamada a decidir acerca de alguma coisa. E ela decidiu sim a algo que a Bíblia diz que é pecado. Continua sendo pecado, mesmo que a sociedade diga que não, porque é um princípio. É um princípio. E a ética cristã, ela se fundamenta na palavra de Deus, que é infalível e imutável. Ponto final. Você falando isso, quando você fala de princípios, né, pastor? Uma forma, você falou, reverendo, né? E você criar um referendo, você criar. E aí vamos falar um pouco assim, a partir de agora está liberado a prática do aborto, por exemplo, né? Isto, a voz do povo é a voz de Deus, Nunca pastor? foi. Né? Nunca foi. O povo diz isso, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Lá no deserto, o povo pede a Arão que construa um bezerro de ouro. Não é a voz de Deus. Perante Pôncio Pilatos, o povo pede a crucificação de Jesus. Não é a voz de Deus. Então, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Jamais será. Então, quando você tem... É muito bom, pastor, a gente conversar sobre isso e já começar a nos refletir, porque esse bate-papo ele vai diretamente em cima do que a gente vivencia hoje. Hoje eu penso que nós temos várias igrejas e que, às vezes, estão se moldando, né, ao que é hoje permitido, né? E a gente tem que entender que essa ética, como ela é pautada em princípios imutáveis, essa busca de uma igreja ou de outra para mudar, para atender agora, eu poderia ser a mercantilização da festa, rapaz, isso aqui eu devo fechar meus olhos, porque o mundo mudou, né? E isso vai ser prejudicial para a igreja. A gente tem que combater bastante isso, esse prejuízo que a igreja acha que está tendo quando abre a porta e fecha-se para princípios ético-cristãos que tanto a Bíblia defende, né? E aí eu quero lhe trazer aqui uma outra pergunta que é relacionado a essa questão eu até tinha notado aqui, desses princípios da ética, né? Existe algum ponto que a gente poderia direcionar para saber quais são esses princípios básicos, inalteráveis, que hoje a sociedade é atacada? Por exemplo, eu quero aqui dar um exemplo, mas é interessante. Existe um ditado que muitas das vezes, eu já ouvi muito assim, rouba, mas faz. E a sociedade parece que vai começando a se acostumando com pequenas coisas erradas, mas vão vendo aquele olhar pragmático e digam assim, não, tudo bem, está errado, mas está dando certo. Como é que você vê dentro da igreja essa, eu diria assim, essa tendência de se calar diante de coisas que claramente estão contra os princípios cristãos? Né? Qual seria o mecanismo? Como a igreja poderia trabalhar isso para que a gente não tivesse essa mudança tão radical que está tendo hoje de valores, né? Eu começo dizendo o seguinte, pastor. Lamentavelmente, a nossa geração é a geração que, em toda a história da igreja, menos Bíblia lê. Nós não conhecemos as Sagradas Escrituras. Eu estava dando uma palestra sobre apostasia. E eu expliquei o que era apostasia para o público presente e disse: o grave problema hoje, diante da apostasia, é que nós não conhecemos a verdade. E aí, porque nós não conhecemos a verdade, nós somos facilmente engabelados, enrolados por sofismas. Aquela mentira travestida de verdade geralmente nos atrai, porque não conhecemos a verdade. E aí, eu digo assim, a ética cristã é pautada pela Santa Escritura. Os valores, princípios contidos na Bíblia devem normatizar a minha vida, devem reger
o meu comportamento. Ora, se eu não conheço esses valores, se eu não conheço esses princípios, de que forma eles me guiarão? De que forma eles me conduzirão? E aí eu entro em uma segunda parte da resposta. No final do século XVIII, um movimento varreu a Europa, o Iluminismo. Sim. O Iluminismo, com a sua proposta de que a razão resolve todos os problemas, trouxe com ele o humanismo. E esse humanismo diz que o homem é o centro de todas as coisas. Com esse humanismo, nasce o culto antropocêntrico. Que hoje, pastor, ele está muito em evidência em diversas áreas. E aí você traz... É bom a gente estar falando isso, porque eu já toquei outra coisa que me lembrou aqui, né? Essa forma de colocar o homem no centro e a gente observar até em vários púlpitos em que o pastor, o líder, ele é endeusado, né? E vale mais a palavra do pastor do que às vezes o que está escrito na escritura, né? Complicado. Complicadíssimo. E aí, então, esse culto ao homem trouxe dois graves problemas. O primeiro é que, para atrair pessoas, eu faço não o que é certo, mas o que dá certo. Sim. O que dá certo. Então, o que é que está dando certo? É isso aqui? Então, vamos fazer. Porque eu preciso de pessoas aqui na igreja. Então, eu não posso pregar contra a mentira, porque tem um bando de mentiroso aí. Eu não falo sobre adultério, porque tem um bocado de adulto aí. Se eu falar, vão correr daqui. Eu vou aceitar o divórcio, porque é melhor, porque se eu perder esse dízimo aqui, sim, porque afinal de contas o cabra aqui tem um dízimo aqui alto aqui na igreja, né? Sim. Então, é muito complicado, é muito complicado. Fora essa vertente abordada pelo Senhor. O culto à personalidade. O pastor é um semideus. Um semideus. É um semideus. E o pior, pastor, é que a gente observa que a pessoa acaba aprendendo a ser semideus. E acha que é semideus mesmo, né? E aí a gente volta aqui à questão da ética. Quando você falou a questão dos princípios, aí eu quero aqui dar uma instigada, né? Eu gosto de ver. Hoje eu vou cutucar aqui nas vidas dos irmãos, mas é porque a gente tem que pensar bastante, principalmente quando falamos, vamos supor, do que é o certo e do que é errado. A ética está muito ligada a isso. Sim. A ética vai dizer, a ética cristã vai dizer, olha, o que está certo é o que a Bíblia aponta e o que está errado é o que a Bíblia condena. Sim. Isso aqui é uma coisa que a gente... É radical. É radical. Radical. Isso aí, pronto. Como um cristão pode, então, eu diria, dentro do mundo, dentro de uma sociedade corrupta, né, se desviar-se dessas práticas não éticas, eu vou ser mais claro, o cristão está precisando de um documento. E aí tem aquela pessoa que diz o documento vai demorar 6 meses. E aí tem um outro assim, mas se tu me der R$100, isso é corrupção. Em 6 horas. Isso é corrupção. Isso é corrupção. É corrupção. Né? E quando o crente se entrega a isso? É corrupto. Vocês estão entendendo? Porque às vezes, pastor, a gente acha que o pecado está mais em cima de tudo que já é indigno demais. Rapaz, fulano ali matou um. Horrível. Mas o camarada que tem práticas ilícitas constantes, né? Isso é que a ética cristã vai lutar. É em busca de no máximo, né? Nós combatemos como crente essas práticas de corrupção pequenas. É o furar de uma fila, né? É a prática lá de dar um dinheiro para poder ter um favor a mais do que o outro. Tentar subornar o guarda na Blitz. Subornar o guarda da Blitz, né? Então, a ética é uma coisa bem mais ampla, né? É aquela questão aí, a gente vai passar, porque a ética está ligada não só a essas questões sociais que nós estamos falando, mas também tudo, na ética da própria... Aí veja bem o problema, Como nós não conhecemos as Escrituras, e aí nós dizemos, você subornar alguém é pecado, você corromper alguém é pecado, você furar a fila é pecado. Na cabeça de muita gente, isso é exagero, pastor. Estamos exagerando, porque nós não conhecemos os princípios
que regem a ética cristã. Então, falando dos princípios que regem a ética cristã, é salutar, é de bom alvitre as pessoas entenderem que todos os valores, princípios utilizados pela ética cristã são os mesmos da Santa Escritura. A Bíblia é infalível, torno a dizer, palavra de Deus. É o próprio Deus se revelando através dela. Assim sendo, quais os princípios que regem a ética cristã? Primeiro, a ética cristã se fundamenta na realidade da existência de um único Deus. Ponto final. Soberano. Ponto final. Imutável. Ponto final. Então, se eu perder a percepção da imutabilidade de Deus, da soberania de Deus, da unicidade de Deus, perde-se o fundamento da ética cristã. Um segundo fundamento da ética cristã: todo homem é falível, é pecador, afastado de Deus, condenado eternamente ao inferno. Nada do que ele faça pode reverter este quadro calamitoso e trágico. E aí entra o terceiro princípio: Deus enviou seu Filho para nos salvar e nos redimir. Portanto, amém, mediante Jesus Cristo, há a possibilidade da redenção da alma. E por causa de Jesus, há a possibilidade de se viver a vida cristã para a glória de Deus. Só em Cristo. Afastado dele, não há possibilidade. O nosso internauta aqui, o Rony Farias, ele faz uma pergunta, pastor. Eu já quero começar aqui a compartilhar também com os irmãos, você que está aí nos ouvindo e queira já começar aqui também a dialogar conosco. Ele faz a pergunta seguinte: o aumento da apostasia é um sinal evidente de que a volta de Cristo está mais perto do que a gente imagina? Porque hoje a gente vê o mundo realmente, hoje, eu diria assim, de uma forma bem esdrúxula, está esculhambado, pastor. O negócio está complicado. Né? Sim. E aí eu acho que ele vai em cima daquela coisa. Nos últimos dias, né, haverá aumento da apostasia. Né? O que é que a Bíblia vai dizer sobre isso? Eu defino últimos dias. Como que eu defino essa expressão escatológica, últimos dias? Eu entendo que os últimos dias, eles tiveram início após a ascensão de Jesus. O senhor vai tomar águazinha? Quer tomar águazinha, pastor? Já está tomando aí, né? É. Jesus foi também assunto aos céus. Começou os últimos dias. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, que é o Apocalipse do Evangelho, falando dos sinais que evidenciariam a volta de Jesus, você vai ver ali guerra, fome, pestes, falsos cristos. E se você ler a história da civilização humana, isso sempre ocorreu. Agora, à medida que a história caminha para o seu afunilamento, à medida que a volta de Cristo se aproxima, esses sinais acontecem com a intensidade maior, com a intensidade extraordinária. Então, eu acredito que a apostasia ela está se intensificando. E à medida que a gente caminha para a volta do Salvador, isso vai tomar proporções inimagináveis. Então, creio, e respondendo ao nosso querido irmão, acredito sim, meu irmão, eu estou com você nisso. Acredito que a apostasia é sim um dos sinais da volta do Senhor. Creio nisso. Amém, pastor. E voltando também, já pensando nessa questão aí que ele fala da apostasia, como eu estava falando que o mundo está meio louco, né? Existe hoje uma tendência, eu quero retomar e fortalecer esse pensamento para poder a gente trabalhar aqui o podcast também dando algumas alertas, né? Com relação ao politicamente correto. Né? O cristão, ele precisa, em determinado momento, ser politicamente correto e abrir mão da ética, ou até calar-se, porque às vezes você se omite por quando politicamente é correto. Eu quero ser, para ser mais bem entendido, né? Vamos falar aqui de um tema bastante atual, né? Porque a gente sabe que nem todas as leis dos homens, né, elas são pautadas na vontade de Deus. Não. Né? Que até como o senhor acabou de falar aí, desse rapaz, a voz do povo não é a voz de Deus, né?
E aí, quando existem normas e estudos que vão contra a própria vontade do homem como cristão, né? Mas ele se desbruça numa situação, ele diz, ou eu obedeço à lei do homem, ou eu desobedeço à lei de Deus. Como é que o senhor entende esse confronto, né? Olha, pastor Edilson, deixe-me dizer duas coisas. Duas coisas. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Quando a gente está lendo o Apocalipse e a gente chega lá no capítulo 9, com o tocar das trombetas, a Bíblia diz que a quinta trombeta é tocada e abre-se um abismo. E desse abismo, João, na sua visão, ele, de forma simbólica, ele fala em gafanhotos. Sim. Um exército sobe, uma cavalaria infernal. E lá no versículo 19 do capítulo 9 do Apocalipse, João vai falar que o poder desses gafanhotos está na boca e na cauda. Por que na boca? Poder de manipulação, formatação de ideias. A sociedade, longe de Deus, pastor, tem o poder da mídia. E com o poder da mídia na mão, fazem o que quer fazer. Dizem que o doce é amargo, o certo é errado, a luz é trevas, manipulam o pensamento da sociedade. Então, tem o poder na boca. Por que poder na cauda? Porque se você for contra, você sofrerá retaliação. Se você se levantar contra, você poderá sofrer e certamente sofrerá punição. E aí, a grande pergunta é, Jesus vale a pena? Dai a César o que é de César. Esse não é o problema. O problema é quando César quer tomar posse daquilo que é de Deus. Daquilo que pertence a Deus. Dessa César com o que é de César. Mas aquilo que é de Deus pertence a Deus. Qual é o princípio? É aquele lido lá em Atos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando a ordem do homem não se contrapõe a Deus, certamente obedecerei. Quando a ordem do homem se contrapõe à voz de Deus, certamente desobedecerei. Por quê? Porque a minha vida é pautada pela santa palavra de Deus. Então, existem leis que são viáveis, cumpri-las? Sim. Por quê? Porque não estão em desacordo com o Evangelho. Existem leis que ao crente não vale a pena cumpri-la? Sim. Por quê? Porque está em desacordo com o Evangelho. É bem simples. Esse é o princípio. O que é que diz o Evangelho? Faça isso. Perfeito. O que é que diz o Evangelho? Condena? Não. Farei. Proceda assim. O que diz o Evangelho? Não. Não farei. Simples assim, né? Simples. E não há o politicamente correto. Eu não posso desagradar a Deus para ficar bem com o meu patrão. Eu não posso me contrapor a Deus para ficar bem com o meu amigo. Se eu tiver que desagradar alguém, desagradarei o homem, não a Deus. Desagradarei o meu amigo, não a Deus. Esse é o princípio. Nesse princípio, quando a gente fala, pastor, e aí já vem outro pensamento aqui, o pensamento da própria religiosidade, né? Eu acredito que aqui eu queria que o senhor me desse aqui um esclarecimento de como separar as práticas religiosas, não sei se você vai me entender, né, com as questões éticas cristãs, porque de repente eu tenho dentro da minha expressão religiosa uma prática que para o meu entendimento é uma prática condizente com a ética cristã geral, mas tem outra pessoa que tem um pensamento religioso diferente. Eu vou aqui tentar ser mais específico. Vamos falar de uma pessoa, do testemunho de Jeová. Por exemplo, que ele tem dentro da sua crença, da sua religiosidade, ao impedimento de uma transfusão de sangue. Então, para ele, ferir aquilo não é ético, não é uma coisa que coadune com o seu pensamento religioso. Mas, por outro lado, dentro da própria Constituição, você vai ter acolá
que a vida, né, o direito à vida, né, é algo que tem que estar acima de todo e qualquer tipo de pensamento que possa confrontá-lo. Como é que você vê essa questão da religiosidade, né, eu diria, não diria nem confronto, né, eu diria assim, conflito, né, com algumas coisas que relacionadas que perpassam a vida, por exemplo, nesse sentido do testemunho de Jeová? Olha, quando a gente estuda um pouco mais a ética, não se atendo à ética cristã, porque existe a ética e existe a ética cristã. Então, o cristão autêntico, aquele que acredita que a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus, ele crê que a Santa Escritura tem autoridade sobre ele. É a Santa Escritura quem normatiza como deve viver, como deve falar, como deve proceder a Bíblia. Mas existe uma ética religiosa. E essa ética religiosa, ela é pautada segundo os valores que cada religião tem. O hinduísmo tem a sua religião, o maometismo tem a sua religião, e cada uma destas tem o seu código de ética. Os testemunhos de Jeová, eles entendem que não devem fazer isso. Então, do ponto de vista ético religioso, está certo. Está certo. Por exemplo, eu defendo uma ética cristã. E eu defendo uma ética cristã pautada na Bíblia. Alguém pode estar me ouvindo e dizendo é louco, porque eu não creio na Bíblia. Não acredito na Bíblia. Mas eu vivo por ela, fundamentado nela. O testemunho de Jeová, da mesma forma. Da mesma forma. Ele crê que fazendo aquilo, não existe ninguém sem ética. Não existe ninguém sem ética. Se você falar hoje com o presidente da Rússia, ele vai dar suas questões éticas porque está invadida a Ucrânia. Hitler também tinha sua própria ética. Claro, claro, claro. Então não há ser humano sem ética. E se você vê alguém fazendo algo que você discorda, e se você tiver a oportunidade de questioná-lo, de entrevistá-lo, ele vai dar suas razões éticas pelas quais está se comportando assim. Eu estou fazendo isso porque assim, assim, assim. Então, há uma complexidade. Agora, voltando para a ética cristã, levantamos a Bíblia e dizemos, é palavra de Deus, ponto final. E é ponto aqui final. que eu vou seguir. É aqui que eu vou seguir. E doa quem doer. E doa quem doer. Apesar de existir uma gama de pessoas, inúmeras pessoas que digam, está louco. Então, o princípio é o mesmo. A busca sempre é essa, né, pastor? É da gente, eu diria assim, trazer dentro da sociedade pautadas, mais nós somos uma sociedade, na sua maioria, a sociedade nossa é judaica cristã. O Brasil, ele tem toda... Herdou isso, né? E a busca é que nós, como seres humanos, como cristãos, possamos conviver dentro desses princípios, né? Sem quebrar e sem desrespeitar, né? Os valores a qual nós tanto primamos. Valores familiares, né? O valor da busca da saúde, da busca de moradia, da busca de você poder criar seus filhos conforme aquilo que você acredita, né? Então, são essas coisas que nós defendemos. Nós defendemos, sim, o valor da família, defendemos que os pais têm o direito de educar seus filhos conforme as suas crenças, conforme aquilo que ele acredita, né? E aí a gente tem que ter essa consciência cristã e saber. Agora, o que me preocupa, às vezes, na sua fala, quando você traz que cada religião, cada um tem sua ética, é o medo de tornarmos, então, uma ética relativista. Ou seja, todos têm a sua própria verdade e agora nós vamos conviver dentro desse instrumento, dessa pseudo-verdade. Como é que a gente pode trabalhar isso? Porque se
toda religião, né? Toda religião tem sua ética e cada um tem sua ética, como é que a gente pode trazer um consenso? Porque eu entendo, dentro da minha confissão de fé, que eu acredito que é isso que o senhor também colocou e que a gente coloca aqui, nós entendemos que a ética, né, que traz uma vida, eu diria, completa, é a ética pautada na Sim, Bíblia. sim. Agora, eu não posso pensar, talvez, nessa diversidade de éticas, porque senão eu posso cair no relativismo. Como é que o senhor pensa com relação a isso aí? Pastor, do ponto de vista da Escritura, a verdade é absoluta. É absoluta. A ética cristã acredita que qualquer manifestação de ética fora do que está prescrito na Santa Escritura não é ética. Pronto. É isso que eu queria ouvir, pastor. Não é ética. Não é ética. Então, como cristão, apesar de respeitar o pensamento de qualquer pessoa, respeito, mas não aceito. Por quê? Porque o meu modus vivendi é pautado, é dirigido pela Santa Escritura. Ponto final. Ponto final. Então, julgo todas as coisas a partir do Evangelho. Devo enxergar todas as coisas a partir do Evangelho. Agora, uma criatura, um sujeito, uma pessoa, só tem possibilidade de encarnar, de historificar os valores e princípios do Evangelho quando alcançado pela graça salvadora, quando nascido de novo, quando redimido pelo sangue de Jesus. Uma transformação ocorre no interior, e essa transformação, que a Bíblia chama de regeneração, o novo nascimento, ou ressurreição espiritual, muda valores, muda conceitos, muda a cosmovisão, muda a forma de enxergar a vida, organiza as prioridades. Então, se esse novo nascimento não ocorre no interior da pessoa, nós estamos falando ao vento. Perfeito, pastor. E agora vamos procurar falar um assunto mais ainda pessoal. Agora vamos pegar aqui essa liderança aqui, que é o pastor lá de Gelson, tem que trocar algumas experiências da ética pastoral, né? Porque eu acredito que isso é um grande desafio também, né, pastor? A gente tem uma sociedade hoje, como eu falei hoje, com a igreja hoje ela passa por N desafios, muitas coisas chegam à igreja que anteriormente, talvez 10, 15 anos, jamais iria chegar para o pastor, né? E hoje a gente tem, vamos supor, situações em que o pastor ele tem que agir de muita ética pastoral. Toda profissão, eu como advogado, eu tenho como dentro do meu estatuto, do regimento, diz que a minha ética, né, de advogado, eu tenho que ter a confidencialidade, né, daquilo que o meu cliente ele vai estar externando. Então, assim, por mais que eu esteja do lado aqui de uma pessoa que comete um assassinato, ele diz, olha, eu cometi o assassinato, mas eu quero que você me defenda, né? E eu não posso chegar e dizer, olha, ele confidenciou, eu vou ter que estar, né, preservando acolá naquele momento, né? Eu diria um trato, existe um pacto de confiança entre o cliente e o advogado. No pastoreio também não é diferente. Eu acredito que o pastoreio ele também tem essa parte, esse lado da confidencialidade, porque, afinal de contas, a sua ovelha ela vai chegar e vai abrir o seu coração e vai falar dos seus traumas, do que está ocorrendo. A minha pergunta é basicamente o seguinte: fere a ética pastoral uma pessoa, por exemplo, que chega e confidencia para o senhor um pecado, e esse pecado tem a ver, vamos supor, uma pessoa confidencia um adultério, e aí você vai dizer, vou contar para a sua esposa ou para a sua esposa, né? O pastor, ao externar essa coisa que foi feito em confidência, fere a ética. Como é que o pastor trabalharia essas questões
relacionado a isso, né? Por que eu pergunto isso, pastor? Eu já faço essa, já emendo outra, né? A igreja, muitas das vezes, eu vi isso em muita igreja, né? A pessoa ela externava seu pecado e o pastor levava essa confissão ao púlpito, né? Como é que se trabalha isso dentro de uma ética profissional pastoral? Pecado é pecado. Pecado é pecado. Quando que um pecado deve ser levado à igreja? Quando esse pecado fere a igreja. E quando é que um pecado fere a igreja? Quando se torna público. Se torna público. Então, o pecado tornou-se público. Pessoas tomaram conhecimento daquele pecado, ele deve ser tratado publicamente, porque feriu a integridade da comunidade, da igreja. Então, a igreja precisa dar uma satisfação pública com respeito àquilo. Agora, um cônjuge vem conversar comigo sobre determinada prática. Se aquela prática não põe em risco a vida de ninguém, se aquela prática não põe em risco a segurança de ninguém, por exemplo, chega alguém para mim, pastor, eu queria me confessar com o senhor, eu matei uma pessoa, eu mesmo dou voz de prisão. Está preso. Está preso. Pastor, eu estou pensando em assaltar um banco. Eu ligo para a polícia imediatamente. Prenda esse cara. Então, se põe em risco a segurança de alguém, eu não sou obrigado. Existe uma ética que me diz que eu devo falar. Eu não posso saber que algo vai acontecer e ficar calado. Eu estou sendo conivente com aquilo. Agora, um cônjuge vem a mim e participa um adultério. E eu sei que o cônjuge traído não tem estrutura para ouvir aquilo. Não tem estrutura psicológica, emocional, espiritual de ouvir aquilo. Eu não posso, como pastor, ir ao cônjuge e segredar ou revelar o segredo a mim confessado. Não posso, eu sou um pastor, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Devo tratá-lo, devo aconselhá-lo. Bom seria que ele confessasse aquilo. Mas se eu percebo que não há estrutura no cônjuge traído para ouvir aquela confissão, eu vou tratá-lo, eu vou acompanhá-lo, a fim de que seja curado desse mal e o casamento não seja destruído, não seja aniquilado. Então, cada caso, pastor, é um caso a ser avaliado. Não existe, então, assim, uma receita pronta, não, né, faça isso, primeiro é isso, segundo é isso, terceiro, não é. Porque quando se trata de sentimentos, está em jogo a estrutura emocional. E essa estrutura difere de pessoa para pessoa. É diferente. Existem pessoas que podem ouvir de você uma repreensão e ficar de pé. Outras, se ouvir de você a mesma repreensão, desmorona. Hoje a gente observa, e aí eu quero também trazer outra pergunta, baseado nisso, né, nessa questão de falar à igreja determinado pecado. Como você falou, pecado é pecado, e quando ela fere a comunidade, né, ele deve ser tratado publicamente, né? Como é que você vê essa questão desse tratar público? Hoje tudo vira indenização, danos morais, né? Como é que você vê isso dentro da igreja? A possibilidade de um tratar desse, né? De um pecado que envolve a comunidade e ele se tornar público, né? E a partir daí a igreja sofrer punições na área judicial. Quando a gente estuda a palavra disciplina, pronto, a partir do entendimento da gramática grega, a palavra disciplina em grego é katartizen. O nosso conceito de disciplina tem a ver com castigo. Eu vou discipliná-lo.
fulano está disciplinado. Você não pode frequentar culto de oração, você não pode frequentar culto de doutrina, você não pode participar de Santa Ceia, você pode vir ao culto de domingo porque é público e até cachorro entra, então você também pode entrar. Então, esse era o pensamento antigo, sem conhecer o conceito da palavra, a definição da palavra. Todavia, quando nós estudamos a palavra disciplina, a partir da sua compreensão original, a palavra tem a ver com dar apoio, tem a ver com emendar, tem a ver com tratar, tem a ver com edificar. Então, quando eu disciplino alguém, a finalidade não é expor aquela pessoa ao castigar. Não é castigar. Não é castigar, não é expô-la ao vitupério, não é expô-la à vergonha. Não, não, não. É chamar para mais perto. Se ele errou, é porque estava distante. Então, vem para mais perto. Chega mais para cá. Receber um tratamento personalizado. Né? Então, isso é disciplinar. Por que foi que errou? Por que foi que caiu? O que foi que não compreendeu? O que foi que não ficou entendido? Então, esse é o conceito de disciplina. Não é afastá-lo, é aproximá-lo. Não é envergonhá-lo, é trazer para cá e auxiliá-lo a se erguer. Então, quando uma pessoa é tratada dessa forma... Não há necessidade de se preocupar com uma retaliação na área judicial. Né? Não há. Perfeito, pastor. A gente está vendo aqui a questão que você falou sobre ética religiosa, a gente está trabalhando, mas tudo isso aqui, você disse, mas o que isso tem a ver com ética, né? Tudo isso são práticas, porque Sim. a gente tem que agir com ética dentro de nossas ações. As nossas ações, eu diria que vai externar se nós somos éticos ou não, através das nossas ações. A ética é uma prática de vida. É prática de vida. Prática de vida. A ética é aquilo que você faz sem que ninguém esteja vendo. É mais ou menos por aí, né? Porque às vezes você pode... quando ninguém está, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, eu acredito que é mais ou menos isso daí, né? E a gente tem que pensar na ética, como você falou, na cosmovisão. Então, em todos os âmbitos da sociedade, até mesmo no jogar de um papel, de um lixo ali no meio da rua, isso daí não é ético, né? Sim. Porque você está poluindo ali, você está poluindo o seu meio ambiente, você está poluindo o seu espaço, né? Uhum. E aí eu venho agora, mas eu quero voltar para a questão da família. E aqui eu quero abordar um assunto que eu, como pastor, já passei, e às vezes eu ouço um ou dois pastores, eu queria ouvir de você. Situações tipo, hoje a gente sabe que a violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher, né? Nos arraial do evangelho também, né? Lamentavelmente acontece. Lamentavelmente acontece. E eu pergunto ao senhor, já pensando no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é contra a separação, o divórcio. Né? Sim. Uma mulher vítima de violência e que queira se divorciar, ela estaria ferindo a ética cristã? Olha, pastor, quando a gente vai para Deuteronômio... Vamos procurar a resposta na Bíblia, né, pastor? É mais fácil, é mais sábio. Então, veja bem, Deuteronômio 24 é um texto chave no Antigo Testamento para divórcio. E aí o texto bíblico diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem
que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Então, nesse texto, no Antigo Testamento, a gente já percebe que não há aquilo que a gente entende por inviolabilidade do matrimônio. Então, existe a possibilidade do matrimônio se dissolver? Sim, 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 sim. Casou, alguma coisa aconteceu, separou. Agora, o problema é novo casamento. Tu quer divorciar? Sim. Vai ficar solteiro. Vai ficar solteiro. Tem novo casamento, não, irmão. Tem novo casamento, não. Ferrou, tem um bocado de... Então, o que é que tu acha melhor? Tu vai se ajeitar com essa aí? Vamos sentar, conversar e ajeitar as coisas? Ou... Então, a coisa está muito banalizada hoje, pastor. Existem homens que acreditam tanto em casamento que já vai no quinto. Pelo amor de Deus. Meu Deus, o que é isso? E a igreja tá abraçando, né, pastor? A gente vê a igreja abraçando, né? Lamentavelmente, repito a palavra, lamentavelmente, valores que nada têm a ver com o Santo Evangelho, valores que nada têm a ver com a Santa Escritura, estão sendo abertamente abraçados, aplaudidos, recebidos na comunidade chamada evangélica, crente, discípula de Jesus. Complicado, muito complicado. Então, há o problema da agressão à mulher, agressão doméstica. Um pastor sabe disso. Jamais ele pode ficar sem tomar providências. Digamos que sou eu pastor de uma igreja, sou pastor de uma igreja em Maranguape. Digamos que eu sei de um caso. Você denunciaria a polícia? O rapaz chamaria, conversaria. Primeiro, teríamos uma conversa de homem para homem. Aconselharia a mulher aí a delegacia da mulher denunciá-la? Não, eu iria. Você mesmo iria, né? Eu mesmo iria. Não, olha, não. Não, isso é inadmissível. A Bíblia é contra isso, meu Deus é contra isso. Saber que há na igreja um homem que se diz crente, que agride a esposa, tanto faz ser física ou verbalmente. É onde eu ia falar também, pastor, porque existe também agressão psicológica. Claro, a pressão, né? O verdadeiro terrorismo. Olha, você fica calado aí, porque eu sou a cabeça da família, e a minha vontade é que prevalece, e cale sua boca. Né? Não é evangelho. Né? Então, se eu, como pastor, sei desse tipo de comportamento, cabe a mim, como pastor, a minha ética pastoral diz que eu devo exercer a minha função nisso e tomar providências à luz do evangelho. Eu não posso ser conivente com o erro, ser omisso a uma situação drástica e calamitosa. Perfeito, pastor. Nós estamos aqui, então, no podcast, né, pensando teologicamente. Eu acredito que o pessoal está gostando. Eu estou aqui recebendo aqui vários feedbacks aqui da comunidade aqui, que estão aqui, a Mônica, que era aqui, Nascer Teológico, né? E pastor Douglas Soares também aqui, estava mandando um abraço para o senhor. Eu acredito que ele já disse, pelo que ele falou aqui, né? Ele disse, rapaz, o senhor é referência na vida cristã dele, né? Está mandando um grande abraço aí para o senhor Douglas também. Osias, lá do nosso núcleo, lá do pastor Moacir, rapaz, forte abraço lá em Messejana também. Pastor, agora vamos pegar aqui mais um pesado um pouquinho, né? Tem que mexer com ética, tem que mexer com o povo, tem que mexer também. E a gente sabe hoje falta muita ética. Eu vou começar com essa afirmação, porque não é novidade. No meio evangélico, falta muita ética de liderança. E a gente vê que, de uns anos para cá, houve uma polarização, né,
de pensamentos, principalmente quando vai na área política, né? E a gente vê, irmãos, hoje, né, eu diria assim, se intrigando, não falando, porque uma pessoa pensa uma vertente, outra pessoa pensa outra vertente, e aí a gente vai para a Bíblia, né? Quando pensamentos políticos vão contra a palavra de Deus. É admissível, né, um pastor, por exemplo, ser favorável a pensamentos políticos que são contra o que está na Bíblia, tipo divórcio, aborto, ideologia de gênero que está tão em voga hoje, né? E a gente sabe que existe no evangélico quem abraça isso daí, né? Como é que o senhor vê isso dentro da ética cristã? Novamente, reafirmo, o que vai nortear o meu comportamento à luz de uma ética cristã é a Bíblia Sagrada, é a Santa Palavra de Deus. Então, se eu sou cristão, se digo ser discípulo de Jesus, a Santa Bíblia vai me guiar. O Sagrado Evangelho vai ser minha norma de regra e fé. Um crente, ele nunca deve ser apolítico. Ele precisa ser apartidário. Apolítico, não. Então, o crente deve e tem que se envolver na política? Acredito que sim, defendendo valores emanados pelo Santo Evangelho, sem defender partido, ideologia política. Perfeito. Que não tem a ver com política, tem a ver com politicagem. A palavra administração, que é a boa política, vem de oikos, que é a administração de uma casa. Então, eu acredito que um crente em Jesus, ele deve ser ativo na política, no sentido de levantar bandeiras que tenham a ver com o Evangelho, defender valores, princípios que tenham a ver com a Santa Escritura. Um crente que levanta a bandeira para defender aborto, defender ideologia de gênero, defender o que mais o senhor disse? Divórcio. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Em que cartilha ele está Eutanásia. lendo? Em que cartilha está lendo? Então, não, pastor, não. Eu sou radicalmente contra isso. Bato de forma ferrenha nesse tipo de pensamento. Não tenho partido, não tenho amizade, não tenho acordo. Caminho em outra vertente. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado e o será eternamente. É ético, então, o pastor baseado no que você falou aí, né? É ético o pastor ceder o púlpito para fazer política? Não. Jamais. O púlpito é o lugar onde se deve expor a santa palavra de Deus. Está no culto, chegou o excelentíssimo senhor presidente da República. Deve ser apresentado como qualquer pessoa, né? O presidente chegou, não deve ser deixado ele lá. Está conosco hoje à noite aqui, irmãos, o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Messias Bolsonaro. Às vezes você quer receber? Amém. Pronto, vai final. Ouvir a palavra. E vai ouvir a palavra. Vai ouvir a palavra do Santo Evangelho. Chegou o excelentíssimo senhor governador. Vai ouvir a palavra. Perfeito. Vai ouvir a palavra. Mas o púlpito não pode ser dado jamais, em nenhuma circunstância. E outra coisa, o culto é para a glória de Deus, louvor a Deus. Num culto só se aplaude a Jesus, só se glorifica a Jesus, só se canta louvores a Jesus. Pastor, eu tenho um hino em homenagem à minha esposa, canta em casa, irmão, para ela. No culto, não.
Canta em casa para ela. No culto só se canta louvores ao Senhor. Amém, amém, amém. Essa é a palavra do pastor Ladjos, que tem aqui uma experiência, uma caminhada muito grande aí já, e eu estou recebendo aqui várias falas, pastor, aqui, dizendo aqui, apoiando, né? E falando um pouco aí, a Gisela também mandou um abraço, dizendo que Ladjos é exemplo de um homem de Deus, né? E aqui a gente vai aqui, olhando aqui, eu quero aqui, já chegando para o final, a gente falou de ética, tem tanta pergunta que eu gostaria de fazer, rapaz, mas eu sei que a média nossa aqui é de 1 hora e 15, 1 hora e meia. Pastor, a gente falou tudo aqui bem sintetizado, né? A gente sabe que existe a ética cristã, existe a ética ambiental, a gente sabe que existe a ética na parte também até da própria medicina, né? Quando a gente vai ficar pensando aqui em algumas coisas também relacionadas a isso, existe a ética política, existe a ética pastoral, enfim, a humanística, então a gente tem toda essa ideia. Ambientalista. Agora, assim, para o senhor hoje, eu queria assim, que o senhor deixasse assim, um recado, porque a gente falou de vários desafios, né? Essa aplicação, eu diria assim, de fato e de direito, que o senhor, como pastor, poderia nos aconselhar. Né? Assim, já falamos muito aqui, o senhor já deu muito, agora eu queria que o senhor fechasse esse, rapaz, a aplicação da ética cristã, ela vai iniciar e vai seguir esses passos aqui, que eu digo assim, em termos do que nós enfrentamos hoje. Né? Eu acredito que a gente tem muito essa questão aí do que tudo isso nós falamos, mas no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente político, no ambiente social, né? Tudo isso tem que levar à prática. O que é que você poderia deixar assim de aconselho para o nosso pessoal que está nos ouvindo aqui? Meu querido irmão, deixe-me dizer uma coisa a você. Se você quiser compreender os valores, princípios que regem o reino de Deus, um conselho pastoral. Leia com atenção o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Se não há disponibilidade em sua alma, se não há interesse em seu coração de ler toda a Bíblia, leia o Sermão do Monte. Lendo o Sermão do Monte, você conseguirá perceber valores, princípios que regem o reino de Deus. Um deles é: seja o sal da terra, seja a luz do mundo, em qualquer circunstância que você esteja, em qualquer ambiente que esteja, na faculdade, no trabalho, na feira pública, andando pela rua, passeando no shopping, seja a luz, seja o sal da terra. Se você basilar a sua vida a partir disso, com certeza a ética cristã se evidenciará em sua vida sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. Naturalmente, você vai agir, se comportar, falar a partir dos valores, dos princípios que regem a Santa Escritura e que são a base, o fundamento para essa ética cristã, vivendo aquilo deixado por Cristo Jesus, o Senhor. A prática da ética cristã é isso, viver o Evangelho. Eu só consigo viver o Evangelho Cristo vivendo em mim. Se Cristo vive em mim, não haverá esforço nenhum, pastor. Mas quando você reluta, né, esse Cristo, né, você já está começando Não, quando eu começo a querer agradar o mundo... É possível, pastor, é possível, porque eu já ouvi uma vez assim, fulano ali, ele não é evangélico, mas ele tem mais práticas éticas do que aquela pessoa que se diz evangélico. É possível ter esses comportamentos éticos cristãos sem ser cristão? Existe uma ética, eu diria assim, naturalista? Uma ética... Existe sim uma ética naturalística, existe sim uma ética humanista, existe sim, claro que existe. Agora, qual é o fundamento básico da ética cristã? Aquilo que você quer que os homens façam a você, faça você a eles.
Essa é uma ética é universal, né? Ela está também Só que em é várias religiões a passar, complicado né? praticar isso. Sim. O Senhor disse: você ouviu o que foi dito? Ame os seus amigos. Eu, porém, vos digo: ame o seu inimigo. Uma pessoa só tem a capacidade, pastor, de fazer isso nascida de novo. Se tiver Cristo em sua vida. Sim, então não há possibilidade. Só existe possibilidade de viver a ética cristã nascido de novo, regenerado pelo sangue de Jesus. Se não for, não tem. Porque a natureza humana, ela é egocêntrica. A natureza humana é individualista. A natureza humana é assim. É próprio da natureza humana. Só um milagre provocado, promovido, realizado a partir de uma ação divina, muda esse comportamento. Essa foi a natureza humana, eu fico aqui, já estou pensando já em outra coisa mais interessante. Não para, né? Não para, né? Aí você fala natureza humana. Aí, Paulo, em determinado momento, ele fala que não faz o bem que ele quer, né? Mas o mal, a coisa que ele não quer, né? E aí a gente vai agora para vamos aqui pegar um exercício prático. Furtar é eticamente, claro, incorreto. Em qualquer nível, em qualquer tamanho, em qualquer quantia. Aí, pois é isso que eu quero chegar. Aí existe a vertente, muitas vezes até legal, né? Daquela pessoa que, por uma necessidade, pega o que é alheio. E aí a pessoa diz, não, pai, mas... É roubo. É ético da parte dele, ele precisava. Porque ele tinha ali uma pessoa que estava passando, essa pessoa morrer, ele pegou, roubou um quilo de carne, uma lata de leite ninho, né? E aí a própria norma jurídica, né, ela não vai trazer penalidades, né, para essa pessoa que quando ela pratica um furto em prol do bem maior que era a vida, né? Como é que fica? Essa é uma ética humanística. Perfeito. Diante da ética humanística, isso é aceitável, pode ser tolerado. Agora, mas roubo é roubo, pecado é pecado. Não existe o pecadinho e o pecadão. Não existe, não existe. Eu me lembro que eu estava um dia dando aula e uma pessoa perguntou: pastor, por que é que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu disse, rapaz, essa pergunta... Eu disse, quando você fala pessoas boas, é você, sua mãe, quem mais? Porque não existe pessoa boa. Não existe pessoa boa. Eu perguntei, você já matou alguém? Não, porque não teve oportunidade. Não teve oportunidade. Você já teve vontade de matar alguém? Já teve? Assassina! Porque quando você pensa, você já está cometendo. Digo, você já roubou assim uma moedinha da sua mãe, estava assim em cima da mesa? Não. Já roubou, não? Já. Ladra! Ladra! Então, esse é o comportamento humano. Agora, tudo isso é colocado perante a ética cristã. E diante da ética cristã, a ética cristã tem como baliza, tem como fundamento a Santa Escritura. E diante da Santa Escritura, pecado é pecado. E eu só posso reverter isso a partir de uma ação de Deus em minha alma, em meu coração, convertendo-me e me fazendo nova criatura. E aí, uma vez nova criatura, muda a percepção, muda a forma de encarar a vida, muda valores, muda prioridades, muda tudo. O negócio é realmente ter Deus na sua vida, né? Realmente é ter Cristo em sua vida e buscar estar sempre, eu sempre falo isso, pastor, que a conversão ela não é uma conversão, ela não é uma única vez, é uma conversão diária. Nós fomos salvos, estamos sendo e seremos. Exato. É exatamente isso, né? Então a gente tem que ter essa concepção
E aí o senhor faz uma pergunta, você fala um negócio desse, eu já vi quando pergunta, tem nada a ver com ética, vamos virar outro assunto aqui, eu já ia perguntar, e se perde a salvação? Depende de quem ele salvou. Boa. Se for o Zé Chiquinho, vai perder. Se não, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito o seguinte, que... Saímos da ética aqui, entramos agora no assunto, mas não... vamos lá, só para finalizar. Eu acredito o seguinte, que o Senhor disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Né? Se eu fui alcançado, a salvação não é algo provocado por mim. Um irmão diz, pastor, não, mas a gente escolhe ser salvo. Eu digo, você já pediu oração por alguém? Ele disse, já. Por que você pediu oração por alguém? Porque é uma ação divina. Irmãos, ore pela salvação de fulano, irmãos, ore. Eu peço oração para o Senhor salvá-lo. É Ele quem salva, então você está correto. Quem salva é o Senhor. E se por Ele eu fui salvo, Spurgeon, ele diz algo que eu penso e concordo. Spurgeon diz assim, olhando para mim, eu percebo que não há nenhuma possibilidade de me salvar. Olhando para Ele, eu entendo que não há nenhuma possibilidade de me perder. Amém. É por aí mesmo. Irmãos, é isso aqui, são 16 horas e 15 minutos. O tempo aqui foi bem rápido, né? Eu quero agradecer, então, ao pastor Ladiel Santos, né? Agradecer a vocês aí, aos nossos ouvintes, né? Repliquem o nosso link, né? Dessa podcast que vai ficar gravado no canal da Faculdade Maciço Baturité. E eu tenho certeza que aqui você também tem muitas perguntas aí em casa para fazer e tudo. A gente está, inclusive, agora, né? O Delano aqui estava me dando a ideia de nós começarmos, pastor, após uma live desse, abrir, né? Depois aí uma oportunidade de você. Aí você fica sem saber, podia ter perguntado isso, né? E a gente pegar e abrir depois, na próxima live já vai ter aí um e-mail que a gente vai poder, você vai poder depois estar. Rapaz, o pastor falou isso e tudo, mas eu fiquei em dúvida. E a gente está podendo aí, dando aí um feedback para o pessoal, porque a gente sabe que são muitas perguntas, e é isso que o Pensando Teologicamente faz, é pensar. E aqui nós estamos para pensar. Temos a resposta para tudo? Temos não, né, pastor? Não. A gente está vivendo e aprendendo aí, né? Cada dia é um aprendizado, nós não estamos aqui, nós não somos dono da verdade, mas sim sabemos que existe uma só verdade. Uma só verdade, absoluta. Essa da verdade está em Cristo Jesus. Aleluia. E essa daí não tem quem me diga que está errado, não, porque essa é a verdade sobre todas as verdades, essa é a única verdade. No Evangelho, a verdade não é o conceito, é uma pessoa. É uma pessoa, né, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou a verdade. Exato. Então, é a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Não existe o conceito de verdade, existe a pessoa da verdade. Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Pastor, suas considerações finais. Eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Espero ter contribuído com alguma coisa. Sou grato ao Senhor, pastor, pelo convite. E estou aqui a serviço do reino e da causa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Então, fique com Deus. Eu gostaria de estar finalizando com mais uma oração, né? Agradecendo a sua participação aqui no link aqui, também no chat aqui do YouTube, né? E dizendo que na próxima terça-feira nós vamos estar trazendo aqui o pastor Darlan Lima, ele vai estar trazendo um tema também muito pertinente, ele vai estar trabalhando sobre a psicanálise, a psicologia e a teologia. Foi meu aluno, Darlan. E Darlan foi seu aluno também. Rapaz, é difícil ter um teólogo que não foi aluno do pastor de Gelson, né? E ele vai estar aqui. E o Darlan tem eu diria assim, uma peculiaridade, né? Ele tem umas saídas, umas coisas assim, de onde é que esse homem tirou isso daí? De onde é que saiu isso da cabeça dele? Mas, enfim, eu estou me preparando, né, orando muito para poder estar com o pastor Darlan aqui, né, para ver se eu acompanho o pensamento dele. É um novo desafio também para mim. A gente está aqui no Pensando Teologicamente, um compromisso, um desafio, porque nós estamos trazendo pessoas realmente pastores, homens de Deus, que têm uma caminhada cristã e que têm também esse compromisso com a teologia, eu diria uma teologia bíblica, uma teologia sadia. E é isso que nós queremos, pastor, que o Pensando Teologicamente tenha esse princípio. Aqui nós trabalhamos uma teologia, muitas vezes a pessoa... hoje o negócio está tão louco, a gente fala, isso é uma teologia conservadora. O que é isso, rapaz? Isso é de A, de B. Rapaz, eu estou falando uma teologia bíblica, algo que não vem com modismo, mas como você falou hoje aqui, né? Que os princípios são eternos, eles são imutáveis, né?
Então, é isso que nós procuramos aqui dentro do Pensando Teologicamente. Fique com Deus e vamos orar. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Cristo. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade que tu nos concedeste. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Ladielso. Obrigado a Deus pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse momento. Obrigado a Deus por tudo, ó Pai, que tu tem feito em nossa vida, ó Pai. Venha nos guardar os nossos passos. Venha, Senhor, nos dar cada vez mais discernimento e sabedoria e que as nossas escolhas, nossas ações estejam condizentes com a tua vontade para a honra e glória do teu santo nome. Assim, Deus, eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até o próximo podcast Amém. Pensando Teologicamente.